Hoje em dia, especialmente nesse período que eu tô gravando esse vídeo, não sei quando você vai assistir ele, mas hoje é 8/7/2025. É muito comum nós vermos várias notícias na internet, e até relatos talvez, né, de pessoas que você convive, dizendo coisas do seguinte tipo: empresa consegue demitir todos os seus funcionários da área X e consegue, através dessa demissão em massa, economia de milhões de reais utilizando inteligência artificial. E eu espero que esse conteúdo aqui te mostre que a leitura desse tipo de situação não é bem assim, porque a IA, na verdade, não gera resultado nenhum. E antes que você me critique, já vem aqui para os comentários fazer hate, ou enfim, saia desse vídeo porque você acha que você caiu num clickbait ou alguma coisa nesse sentido, ou talvez até já ache que saiba onde eu vou chegar, eu prometo que no final desse vídeo você vai ter uma visão não só mais profunda, mas que vai te dar mais capacidade de continuar criando as transformações tecnológicas, seja com IA generativa, que é a que está mais em alta, ou não. Então eu realmente espero que você me dê a confiança de ficar até o final desse vídeo, e se você achar que esse vídeo merece, deixa um comentário, um like, seu engajamento é muito importante nesse canal, tá? Então, se você entender o que eu quero dizer com IA não gera resultado nenhum, eu tenho a convicção de que você não vai mais cair na conversa de vendedor de IA ou de qualquer outra ferramenta, porque nós que estamos inseridos nesse mercado de tecnologia, infelizmente, eu digo infelizmente com muito pesar mesmo, somos muito bitolados sobre o que gera resultado da ferramenta. Uma vez que eu tiver a capacidade de usar excelentes ferramentas ou de entregar ótimos sistemas para o meu cliente, isso vai gerar um alto impacto. Isso não é verdade, tá? Então, é comum o desenvolvedor achar que ele constrói software, quando na verdade ele melhora a sociedade porque ele cria tecnologias que, se forem bem utilizadas, vão gerar melhores práticas de gestão, mas a gente não vai aprofundar tanto nesse momento introdutório. Eu vou fazer isso daqui a pouco, tá? Então, se você está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você aqui a se tornar um gestor de projeto de software altamente organizado, produtivo e realizado, tá? Se você gostar desse conteúdo em qualquer momento, como eu já falei, considera deixar o seu engajamento, se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. E a motivação para esse conteúdo não tem nada a ver com, sei lá, eu ver que tem vendedores de inteligência artificial que estão tentando me dar um golpe ou alguma coisa nesse sentido, ou simplesmente vendo várias notícias de que a IA vai mudar o mundo, etc. Porque isso aí é relativamente antigo, né? A gente está em 2025 e essa nova onda aí da IA surgiu lá em 2022 aproximadamente, né? O que aconteceu é, hoje, como eu falei para você, 8/7/25, mas no último final de semana, dia 6/7/25, Nico Hülkenberg, né, conquistou o primeiro pódio da sua carreira após centenas de corridas no GP de Silverstone. Não sei se você gosta de Fórmula 1, mas eu particularmente gosto bastante. Comecei a gostar um tempo atrás, mais quando eu comecei a me envolver mais com isso, talvez até ter sido impactado aí com a compra da Fórmula 1, né? Que eles foram comprados aí para uma empresa e o marketing melhorou, lançou os filmes do Senna, etc, a série, né? Mas comecei a me envolver mais, estou gostando bastante desse universo, estou torcendo aí pro Gabriel Bortoleto, e inclusive o Nico Hülkenberg, que é o companheiro de equipe dele, conquistou o seu primeiro pódio na carreira, né? Após centenas de corridas no GP de Silverstone, e eu criei uma linha narrativa sobre o porquê a vitória do Nico Hülkenberg vai te ajudar a não cair mais nessa ladainha aí de vendedor de inteligência artificial e vai permitir você ter uma visão mais profunda. E se você quiser depois todo esse mapa mental que eu vou te mostrar agora, olha só, é só você responder o NPS desse conteúdo que vai estar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então veja só, no último final de semana, o Nico Hülkenberg conquistou lá a sua primeira vitória, né? O seu primeiro vitória não, o seu primeiro pódio. Ele ficou em terceiro lugar lá em Silverstone. E aí, veja só, nessa corrida, não falaram que a Sauber C45, o que é o Sauber C45? É o carro do Nico Hülkenberg. Não falaram que foi o Sauber C45 que conquistou o pódio. Falaram o quê? Que o Nico Hülkenberg conquistou o terceiro lugar. E agora acho que você sabe onde eu quero chegar. Então, se isso ocorreu, se não foi a Sauber C45, foi o Nico Hülkenberg, por qual motivo será que as pessoas falam que é a IA que está gerando transformação nas empresas? Né? Se é a IA que gera transformação na empresa, então foi a Sauber C45 que conquistou o pódio. Né? Então, aí só fazendo um adendo aqui, quebrando um pouco esse script, foram perguntar pro próprio Lewis Hamilton, né? Porque, poxa, ele estava correndo em casa ali e... Poxa, parece que você não tá conseguindo subir no pódio, o que tá acontecendo nessa temporada? Ele acabou de mudar pra Ferrari. Aí ele falou assim, por algum motivo esse carro não quer subir no pódio. Então assim, se por um lado o próprio Hülkenberg não fala que foi o carro espetacular que permitiu ele subir no pódio, por outro, Lewis Hamilton aí, né, múltiplas vezes campeão do mundo, falou, a culpa é do meu carro, da Ferrari, etc. Então, a gente sabe que não é verdade, né? Então, por que as pessoas falam que é a IA que tá gerando a transformação?
quando não falam que foi o Sauber C45. Então, falar que uma IA gera economias de milhões seria equivalente a dizer que o Sauber C45 conquistou o pódio. Mas não foi. Foi o Nico Hülkenberg e a equipe da Sauber. Gente, o carro da Sauber é uma carroça. É um carro horrível. Tá? O Bortoleto só tá se lascando, assim, em parte porque, beleza, ele tá estreando aí na Fórmula 1, ele foi campeão da Fórmula 2, mas ele tá estreando na Fórmula 1, mas porque o carro da Sauber é muito ruim, né? Então, mas foi só porque, digamos assim, o Nico Hülkenberg é um piloto fora da média? Não, o que aconteceu foi o seguinte, ó, eu criei toda uma linha aqui narrativa para você entender. O que aconteceu em Silverstone no último final de semana foi o seguinte, mesmo com uma tecnologia ruim, que foi o Sauber C45, esse carro terrível da Sauber, se o ambiente for favorável, o que é um ambiente favorável? Vários pilotos rodando com condições climáticas e de pistas ruins, né? Tava assistindo a corrida e a minha esposa falou, meu Deus, amor, o povo tá lutando para sobreviver, não poderia ter corrida nesse clima, porque realmente, gente, os carros estavam uma loucura, eles rodavam a todo momento, saíam da pista, aí trocava pneu, o pneu saía deslizando, foi assim, terrível. Então, ó, se você tem uma tecnologia ruim, mas você tem um ambiente favorável, no caso ali, vários pilotos rodando, o que seria esse ambiente favorável no contexto da sua capacidade de utilizar, por exemplo, inteligência artificial? É os seus concorrentes ainda não entenderem que não é o IA que gera resultado. Se você está assistindo esse vídeo, você já está abrindo a sua mente, então eu espero que você fique até o final para você entender. É as pessoas gastando milhões de reais, eu já vi isso acontecer em empresas gigantescas, até de capital aberto. Pô, por que você está investindo milhões nesse projeto de tecnologia? Não, porque meu concorrente está investindo. Cara, você vai se ferrar, porque você não vai conseguir utilizar essa tecnologia adequadamente. Então, você em um ambiente favorável, que é os seus competidores atuando de forma ruim, como os outros estavam rodando ali, né? Carros super bons rodando. E as pessoas forem competentes, então a sua empresa está no ambiente favorável, ou seja, o seu concorrente não entendeu ainda o que é essa era da IA. Você tem tecnologias até mais ou menos, mas as pessoas dentro da sua empresa são competentes, ou seja, elas têm conhecimentos, têm habilidades e atitudes adequadas. O que são as pessoas competentes? O Nico Hülkenberg, ele está na Fórmula 1 desde 2010. Ele foi vencedor da Le Mans 24 horas em 2015, ou seja, ele é um bom piloto, mas ele dirige uma carroça. Então, né? Então, se você estiver nesse contexto, como eu estou mostrando para vocês, uma tecnologia ruim, um ambiente favorável e as pessoas competentes, você pode ter resultados extraordinários. Então, não é uma IA generativa mirabolante, não é o próximo RP, não é a próxima ferramenta A, B ou C. Não é, gente. São toda uma série de contextos. Ferramenta, ambiente, pessoas competentes e resultados extraordinários podem acontecer. E agora a gente entra no próximo tópico, que é o que é a armadilha dos vendedores de IA. Então a armadilha dos vendedores de IA é o quê? É a interpretação equivocada das transformações com IA. E eu vou trazer alguns exemplos bem claros aqui para vocês entenderem. Então, veja só. Você já deve ter visto casos, eu vejo direto, do seguinte tipo, ó, como fazer as IAs trabalharem para você? Então, é um tema comum, né? E, poxa, as IAs vão trabalhar para você. Tá, então eu vou te convidar para a seguinte reflexão. Ó, em uma empresa, você tem 4 tipos de função, certo? Você tem a diretoria da empresa, a gerência, a supervisão e a operação. Você acha que é correto falar que quando o operador está lá na linha de frente, ele está trabalhando para o diretor? Vamos supor que o diretor seja o dono da empresa. E por mais que, filosoficamente, sim, poxa, ele está atendendo ali, enquanto o diretor já tomou decisões ali e trabalha menos, por exemplo. Gente, beleza, por um lado você pode ir lá dessa forma, por outro, não. Por outro, o trabalho do diretor está sendo refletido lá no operador. Por quê? Porque ele está simplesmente executando a estratégia, ele está executando a operação que foi, por exemplo, pensada pelo diretor. Então, é uma questão de qual é o ponto de vista que você olha, tá? Então, quando uma função inferior está trabalhando, a função superior para 100% de trabalhar, ou é o trabalho dela que está sendo representado pela inferior? Então, se a empresa é reflexo dos líderes, como você já deve ter ouvido falar, as IAs são reflexo dos seus programadores, né? Então, a IA, por um lado, ela não está trabalhando por você. Você, por mais que, não, mas ela está assim, tá, eu entendi, mas eu estou querendo te mostrar um ângulo diferente. Então, a IA, ela não está trabalhando por você dependendo do ângulo que você olha, e isso gera muitos benefícios que eu vou te explicar. É o seu trabalho que está sendo executado através da inteligência artificial. Então, se o seu trabalho gerou uma configuração ruim, insuficiente, o resultado será equivalente. E é aqui que está a causa do equívoco. As pessoas, não, é só você ter uma IA e ela vai fazer tudo por você. Cara, ela vai fazer o que por você? O que você quer que ela se torne? Então você é o Nico Hülkenberg, um cara que está na Fórmula 1 desde 2010, que ganhou Le Mans, que está, poxa, com condições de chegar no pódio desde que tem as condições favoráveis e dirige uma carroça? Não.
Às vezes você tem um ChatGPT, que é uma ferramenta hiper poderosa, e você está querendo fazer o próximo curso de IA, você está querendo comprar, sei lá, a próxima ferramenta de inteligência artificial, você quer ter o GPT, o Claude, o Gemini, a Manus e ser o cara que vai ter só as IAs trabalhando. Não, cara, não existe isso. Por mais que você use uma IA, ela não vai trabalhar por você. Ela vai fazer o seu trabalho enquanto você não pensa na próxima forma dela te ajudar. Então o seu trabalho nunca vai parar de ser feito, por mais que esteja sendo executado por uma IA. Você está pegando aqui o cerne da questão? Então se você tem sei lá, um médico trabalhando numa clínica e o dono da clínica é outro médico, é o trabalho do dono da clínica que está sendo representado ali. Esse tipo de visão é muito importante para você aterrissar sobre o quanto essa fala de que as IAs vão trabalhar para você é uma mentira. Tá? Se você programar ela adequadamente, elas vão fazer um bom trabalho no seu lugar. E isso pode ser bom ou pode ser ruim, mas isso não tira a sua necessidade de continuar repensando como ela pode continuar fazendo, analisando o resultado dela e tudo mais, tá? Isso é uma forma, eu acho, de você desconstruir essa visão de que as IAs vão trabalhar para você. Tá, se por um lado sim, por outro, é muito perigosa essa visão de tipo assim, a IA tá trabalhando para mim. Eu tenho uma experiência na área hospitalar, só para fechar essa ideia, de que empresas de diagnóstico contratavam serviços de IA para ler ali a imagem e fazer um laudo. Então, pelo fato do médico que lauda ficar com essa mentalidade, não, agora a IA lauda para mim, então o que ela falar ali para mim eu tô aceitando, porque não é ela que tá laudando. Não! A assinatura do médico é o que vai lá no laudo. Então, se você achar que a IA vai laudar para você e ela laudar errado, é você que está laudando errado. Então, não é a IA que está laudando para você, é você. Essa mentalidade de autorresponsabilidade que você tem que ter. Tá? Então é isso que tá fazendo quando as pessoas falam assim, a IA tá deixando as pessoas mais burras. É claro que tá. Ela tá achando que pelo fato da IA estar escrevendo um texto, ela que escreveu. Não, não é ela que escreveu, é a sua inteligência do prompt que gerou um texto que você precisa avaliar. Entendeu? Então na prática o trabalho continua sendo seu, ele só tá sendo feito mais rápido, mas a responsabilidade ainda é sua. Tá? Então não existe isso de IA tá trabalhando por você. Ela tá executando o seu trabalho a partir de um parâmetro que você colocou de forma boa, ruim, e o futuro dessa IA está diretamente relacionado à sua capacidade de se tornar cada vez melhor, cada vez mais competente, trabalhando, mas aí num tipo de trabalho mais intelectual, que é muito importante. O brasileiro hoje em dia não gosta de estudar. Talvez por isso que a maioria das pessoas ficam nesse vídeo, leem livros, fazem cursos. Tá? Então, a sua capacidade de estudar e se melhorar está diretamente relacionada à capacidade dessa IA se melhorar. E o seu trabalho não vai parar pelo fato da IA estar trabalhando por você, tá? Então, por isso que isso é uma falácia, mas qual que é o problema disso? Vende, né? Nossa, aprenda a fazer as IAs trabalhar para você, isso vende demais. Né? Mas eu espero que toda essa fala minha aqui tenha ajudado você a desconstruir isso na sua cabeça. Outro ponto é, ninguém vai mais querer comprar curso. Isso aqui, é um vídeo que eu fiz no React. Acho que vale a pena vocês assistirem. Olha só. Vai comprar curso. E se você não entender isso, você vai quebrar. 3 profecias para o mercado de infoprodutos nessa era pós-IA. Profecia número 1. Ninguém vai querer curso. As pessoas vão querer problema resolvido. O povo tá sobrecarregado. Quem tem tempo para estudar? As pessoas querem que alguém estude no lugar delas e resolva os seus problemas instantaneamente. Ninguém quer ter trabalho. E adivinha quem faz isso? O infoproduto do futuro vai ser uma pílula mágica, na forma de um agente de IA personalizado, que trabalha 24 horas por dia para resolver os problemas específicos do seu cliente. Isso já começou. Pensa bem, por que alguém compraria um curso para aprender tráfego pago, se ele pode ter uma IA que cria as campanhas automaticamente, otimiza anúncios em tempo real, gerencia orçamento 24 horas por dia e se adapta à realidade específica do negócio por você, sem você precisar assistir uma aula? Ou para que comprar um curso de nutrição se tem uma IA que monta cardápio personalizado, gera lista de compras automaticamente, acompanha a sua evolução e se adapta a você e ao teu corpo? É como ir a pé até São Paulo ou pegar um avião. O curso é o caminho, a IA é a chegada. Profecia número 2. Ninguém mais vai entrar numa live gratuita de lançamento para aprender. O povo mal tem tempo para cuidar da própria vida. Imagina assistir uma live de 2 horas de alguém para ter que aprender algo. Aprender dá trabalho e ninguém quer mais trabalho. Esse futuro sensacionalista de que as IAs tornarão desnecessário o conhecimento das pessoas, pois existirão agentes capazes de fazer tudo para as pessoas e elas aceitarão o que os agentes fazem, pois confiam 100% no conhecimento que eles possuem, é, infelizmente, uma verdade. E é uma verdade muito infeliz, pois as pessoas preguiçosas e irresponsáveis aceitam o conhecimento entregue para elas sem refletir sobre os fundamentos. E só verão que aquilo é bom ou ruim depois que usarem aquele conhecimento e avaliarem o resultado que ele gerou. Então,
se você quer se tornar e se manter como gestor de projetos de software altamente organizado, produtivo e realizado, é fundamental que você conte sim com agentes de IA para te ajudar em diversas atividades operacionais do dia a dia que a gestão de projetos de software realmente vai exigir. Porém, você poderá ser apenas um dos dois tipos de profissional que orquestra agentes de IA para a gestão de projetos de software ser eficiente e eficaz. O primeiro tipo de profissional é aquele que usa o agente sem saber por que o agente se comporta daquela forma. O segundo é aquele que usa o agente, sabe por que ele se comporta daquela forma e tem condições de aprimorá-lo continuamente. Se você quer ser o segundo tipo de profissional, não vai ter como escapar de parar de arrumar desculpa para você mesmo, para os motivos que te levam a não conseguir estudar para construir conhecimento sólido, fazendo cursos, lendo livros e interagindo com pessoas que já conquistaram resultados fora da média nessa área e que você confia. Confia a ponto de, por exemplo, receber um agente dela e utilizá-lo conforme o segundo tipo de profissional. Então cabe a você decidir que tipo de profissional você quer se tornar. Você quer estudar comigo? A melhor forma de começar é clicar no link da minha bio e se inscrever nas minhas lives semanais fechadas, pois lá eu abordo temas que os próprios inscritos pedem e que eu considero chave para que você se diferencie como gestor de projetos de software na era dos que negligenciam a construção da própria inteligência, pois acreditam que se a inteligência artificial é inteligente, a sua própria inteligência não precisa ser mais envolvida. Percebem o ponto central desse vídeo? Eu espero que, assim, fique claro pra você. E se você for olhar, por exemplo, esse vídeo no Instagram, ele tem 2 curtidas. O alcance dele é de 234 pessoas. Aí se você for pegar, ó, um meme, como esse aqui, ó, veja esse meme. Olha o alcance desse meme, 635 pessoas. O que que mostra? Além de que no Instagram as pessoas estão lá só pra fritar o próprio cérebro, diferente aqui do YouTube. Por isso que eu gosto muito mais de produzir conteúdo pro YouTube. Porque esse tipo de narrativa de que, olha, para de ser enganado por vendedor de IA, dói. É muito mais fácil você, putz, cara, você queria acreditar que vai ter um cara que vai vir com uma solução mágica, uma IA mágica que vai resolver sua vida. Então as pessoas veem isso e falam assim, ah não, esse cara aqui, ele tá querendo me vender curso. Você viu esse vídeo no YouTube, ele deu assim, explodiu, deu várias views, deu muito mais horas do que vídeos longos. E aí, o que teve de hate, você não tem noção, que eu tive que ficar apagando os comentários. Pô, cadê o curso? Cadê o link do curso, entendeu? As pessoas, não sei se você já deve ter ouvido falar, o povo critica, né, quem vende curso. Porque, nossa, você só quer me vender um curso para me dar um golpe. Então, assim, existe o golpista, vendedor de curso, e existe o cara que entrega conhecimento de alto valor, né? Então, se você evita comprar curso, evita ler livro, fica só no Instagram vendo conteúdo curto e fritando seu cérebro, aí realmente faz sentido para você querer acreditar que as IAs vão fazer o seu trabalho, digamos assim, igual ele falou, por que você vai ter uma IA que vai... Por que você vai fazer um curso de tráfego pago se você tem uma IA que configura suas campanhas e faz tudo por você? Tá bom, você sabe o que essa IA tá fazendo? Você tem que pelo menos fazer um curso introdutório sobre o que essa IA faz com o criador da IA. Porque se você entregar 100% na mão da IA, a responsabilidade, você tá ferrado. Entendeu? Então... Eu, infelizmente, assim, apesar de ser um vídeo do YouTube, apesar daqui ser o momento, o local certo para aprofundar em cada um dos sistemas, eu não vou conseguir aprofundar tanto, mas eu espero que você entenda que, assim, delegar 100% para IA, mas não só para IA, para qualquer funcionário, né? Se você delega, mas nem sabe direito o que ele está fazendo, você está correndo um risco. Você não está sendo necessariamente produtivo, você está sendo apenas alguém que está transferindo a responsabilidade por um trabalho que no final do dia é seu. É seu não no nível operacional, mas no nível de responsabilidade, tá? Um outro ponto muito importante aí eu peguei uma matéria específica aqui para aprofundar nela, que é essa aqui, ó. Economia de 90 milhões e na mira de Luiza Trajano. O impacto de IA nas empresas. Então eu peguei uma notícia simples, você pode pegar a reportagem aqui, quando você acessar o mapa mental desse conteúdo, né, respondendo no NPS. Então olha só o texto, ó. Vamos lá ler o texto. Se houve um tema que dominou as palestras e as conversas paralelas no South Summit Brasil, o que aconteceu nesses dias foi a inteligência artificial. E não é para menos. A tecnologia, olha só, a tecnologia está aplicada em diversas áreas, do varejo à agricultura e ao mercado cripto, e pode adicionar uma receita de até 13 milhões de dólares até 2030, segundo as estimativas da consultoria McKinsey. Então, eu não sei se a consultoria McKinsey falou isso, que é a IA que vai gerar um aumento de receita de 13 trilhões até 2030. Às vezes os caras distorceram o texto. O jornalista, ele escreve o texto de uma forma que vai gerar clique. Então você falar que, poxa, a IA está aumentando a receita em 13 trilhões, as pessoas acreditam. Né? E elas acreditam e ficam bitoladas nisso. Né? E aí fala mais na matéria, ó, ainda mais, não basta adotar a IA. É fundamental saber utilizá-la de forma estratégica, aproveitando os dados coletados de maneira inteligente. Então aqui os caras já até mostram, tipo assim, não é a IA, você tem que usar ela de forma estratégica, meio que para fazer um contraponto, né? Aí você vê, ó, o que estamos vendo são agentes de inteligência artificial mudando completamente a experiência do cliente. A transformação é enorme e a IA não vai tirar o trabalho de quem estiver inserido nesse processo, afirmou a Luiza Trajano. Então ela tá falando, ó, os agentes estão mudando a experiência.
né? Então, a transformação é enorme e a IA não vai tirar o trabalho de quem tiver inserido. Quem está inserido? As pessoas que, por exemplo, vão melhorar esses agentes. Um exemplo, né? E eu faço algumas observações. Olha só. Não é a IA que adiciona a receita. Por mais que talvez tenham distorcido a informação da McKinsey, não é a IA que adiciona a receita. É a inteligência da empresa tendo a IA como um dos dentes da engrenagem que gera o impacto. Entendeu? Então, a inteligência da empresa precisa ser robusta para que a artificial aumente isso. Tá? Então, nossa, parece óbvio. Não é, gente. As pessoas estão atrás de IA que vai salvar o mundo. O que tem de empresa que procura empresas que são minhas clientes, mas, nossa, as pessoas chegam aqui totalmente perdidas. Eu tenho cliente que é dessa área, que vende inteligência artificial, mas vende de forma responsável. Não é a ferramenta que vai fazer isso por você. É uma estratégia correta de implantação que eu posso te orientar. Entendeu? Então, eu tenho os dois tipos de empresa. O que fala, não, pega essa minha ferramenta aqui e gere milhões de receita, ou milhares no começo. E tem outro que fala assim, olha, essa ferramenta é muito boa, mas você tem que ter um ciclo de implantação estruturado e que mostra a estratégia adequada, que agrega inteligência ao negócio. Então, eu tenho clientes que estão abrindo o olho para isso. Né? Eles têm a ferramenta de inteligência artificial e eles conscientizam os clientes disso. E que tem gente que chega para esse cliente e fala assim, poxa, eu queria que você implantasse IA aqui, tá? Mas qual que é a sua dor? Não sabe. Então, é importante primeiro olhar para isso, tá? A inteligência da empresa, né, que tem a IA como um dos dentes da engrenagem. Não basta adotar, é fundamental usar de forma estratégica. Então, tem que aproveitar de forma inteligente. Como? Sabendo rodar a PDCA e a SDCA tendo como uma das ações a implantação da IA. E veja só, agentes de IA mudando a experiência do cliente. O que o cliente precisa? Isso é uma informação que a empresa precisa ter, as pessoas de experiência do cliente que estão fazendo. Porque o que o cliente precisa é programação da IA. Vai ser programado na IA. Qual que é o melhor fluxo possível para o cliente? Quais ações foram planejadas anteriormente com esse objetivo de melhoria? Isso é a inteligência da empresa que sabe, não é a IA. A IA é apenas um grande processador de dados que estão ali e que são configurados para serem cuspidos de uma forma. Então, se você não coloca informações boas e não parametriza ela bem, vai sair coisa ruim, entendeu? E quem faz isso são as pessoas. Então, quais deram certo e quais não deram? Ações para melhorar a experiência do cliente, né? Quais foram os aprendizados desse planejamento e checagem? Então, esses aprendizados entraram na IA como referência de conhecimento para direcionar as táticas de melhoria da experiência do usuário. Então, você vê, é muito mais simples falar, nossa, a empresa implantou IA, demitiu todo mundo e aí gerou economias. É claro que não, isso é uma mentira, tá? Você não pode cair nessa mentira. Então, a inteligência da empresa foi fundamental para gerar um bom banco de dados, para configurar bem a IA e para continuar melhorando a capacidade dela aprimorar a experiência do cliente. Outra notícia importante aqui foi essa aqui, né? Na verdade, é a mesma reportagem, mas eles colocam lá 90 milhões de retorno. Aí fala assim, a empresa conectou, a empresa SL3, né, deve ser listada ali na bolsa, conectou todos os seus sistemas, modernizou suas aplicações e softwares e criou um data lake corporativo. Vamos lá. Aí ele fala, segundo o rapazinho lá, identificar a localização exata de uma praga e decidir com base em IA se vale a pena aplicar ou não determinado produto na área afetada é alguma coisa importante lá para eles. Antes, você usava o defensivo na área toda ao detectar uma doença. Né? Hoje, com o celular, você tira uma foto georreferenciada e um software com IA processa tudo isso para orientar a melhor decisão. O resultado, economia de 90 milhões. Nossa, é a IA, gente, que gerou economia de 90 milhões? Eu espero que nesse ponto de vista já tenha entendido que não é a IA, tá? Então veja só, conexão, modernização de sistemas e gestão de data lake. É uma competência corporativa, gente. Tá? Você precisa de estratégias orientadas a isso, você precisa de táticas, você precisa criar processos que vão aprimorando esse data lake. Hoje mesmo eu estava numa reunião com devs aqui, eles falaram, olha, a gente está fazendo o processo de extração dos dados e colocando no banco de dados que não é um data lake, não tem tanto otimização, mas a gente precisa aplicar estratégias de qualidade de dados. Ou seja, isso é a inteligência dos devs. Nenhuma IA vai fazer isso. Mas eu poderia criar um agente que olha... Tá, mas são pessoas que criam esses agentes. Você tem que sempre entender que no final é a inteligência das pessoas que está sendo expressada pelos agentes. Tá? Então, gestão de data lake é uma coisa que é uma inteligência corporativa, uma competência corporativa. Derivada de uma boa estratégia, táticas de processo, você tem que ter orçamento para isso, que é mais caro para implantar, mas depois você já tem vários benefícios disso. Você tem que ter uma cultura boa, cultura de melhoria e manutenção. Isso aqui, gente, é a IA que faz. A IA cria estratégia para você? Não, ela pode dar uma proposta baseada no banco de dados, mas quem cria são as pessoas, as táticas, os processos, o orçamento. Percebe? Tudo isso aqui pode ser, de alguma forma, aprimorado pela IA, mas na prática é a inteligência das pessoas que faz isso, tá? Então, eu tô trazendo esse primeiro ponto só por conta dessa primeira parte aqui, da reportagem, que sem esse data lake bem estruturado, e o data lake demanda tudo isso aqui que é trabalho de pessoas, a IA não faria nada.
E o segundo ponto da reportagem é esse, ó. Que ele fala da IA, que ela consegue planejar onde colocar onde ela consegue colocar a substância ali, né, pra matar a praga. Então, antes ele aplicava a substância pra matar a praga em toda a área, agora ele coloca só numa área específica. Então, veja, a agricultura de precisão para combate de pragas exige o quê? Competência corporativa para definir o modelo de viabilidade. Então, quanto é viável eu colocar? Características de praga no contexto específico. Qual que é a característica da praga que vai treinar a inteligência artificial? Isso é competência corporativa. A IA é apenas um processador e potencializador disso. Entendeu? De uma competência, de uma inteligência corporativa que já está lá. Então, se a economia foi de 90 milhões, a causa da economia não foi a IA, como na matéria. Foi a inteligência corporativa potencializada pela IA. Tá? E agora a gente vai para a parte final desse vídeo, que é o seguinte. Então, tá bom, já entendi que não é a IA que gera o benefício, é a inteligência da empresa que usa a IA. Ok. Como não cair na armadilha dos vendedores de IA, né? Primeiro ponto que você tem que entender é o seguinte, ó. Saiba que não adianta colocar inteligência artificial em um ambiente que não gerencia constantemente o potencial intelectual das pessoas. Tá? Então você precisa de um ambiente que a estratégia é bem definida. O que é a estratégia? O que fazer, por qual motivo, até quando. Que a tática é bem estruturada, como fazer, né, projetos e processos, e que o operacional é bem realizado, com padrões adequados, aprimorados continuamente. Se você tem um ambiente que isso aqui roda bem, aí, meu amigo, você começou a ficar pronto para a inteligência artificial. Tá? Então você tem que abrir sua visão para o fator gerador de resultados não ser a IA, mas a inteligência que já existe ter uma forma de ser usada com o poder da IA. E o último ponto é cuide dos fundamentos, sempre olhando para essa escada aqui. Essa escada de infraestrutura, vou compartilhar aqui com você, ó. Infraestrutura, ou seja, você precisa ter processos bem estruturados, uma boa infraestrutura de hardware mesmo e software. Se você não tiver isso aqui bem estruturado, você viu a empresa lá, nossa, usa agora a IA para saber onde aplicar praga, mas antes ela estruturou data lake, isso aqui demora, dá trabalho, você precisa de processos e infrasistema. Você precisa de conhecimento sobre o seu negócio, porque aí ela vai ler os dados ali que estão no seu negócio. Se os dados estiverem ruins, o resultado vai ser ruim. Você precisa de previsibilidade, ou seja, uma vez que você sabe os dados, você consegue prever aonde eles vão chegar? Então, a IA, ela prevê ali que aquela característica, aquele tipo de foto, são dados, né, treinados em machine learning, mostram uma praga que precisa ser combatida pontualmente com determinada quantidade. Então, quando você vai lá e aplica, a praga de fato morre, você tem essas ações são efetivas? E aí, uma vez que você tem isso, que não é a IA ainda, é simplesmente o conhecimento da sua empresa com previsibilidade e decisões que de fato são efetivas, baseadas nessa previsão, aí sim você tem um ambiente pronto para aplicar inteligência artificial. Beleza? Então olha só, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere deixar o seu like, se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. E se você quiser esse material de apoio aqui, até para você levar aí para sua empresa e falar, gente, vamos acalmar aqui os ânimos achando que a IA vai salvar o mundo. Não, a gente precisa fazer um trabalho de base. É só você responder o NPS que está aqui na descrição do vídeo, se você entende que é importante começar desde já a realizar um trabalho personalizado para o seu contexto, para que você se torne e se mantenha como gestor de projeto de software altamente organizado, produtivo e realizado. É só clicar aqui em agostinrios.com/links e ver as diversas formas que a gente tem de te ajudar. Você pode pedir uma sessão estratégica, você pode participar das lives semanais, você pode já começar na gestão de software direto. Fique à vontade. Eu espero ver você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.